Graça e paz. Eu sou o pastor Renato Braz, sou de Lisboa, Portugal, e gostaria de trazer uma palavra bíblica ao seu coração no dia de hoje. Vamos lá? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 1 a 7. Mas eu vou ler o versículo 4, 5 e 6, e mantenha a sua Bíblia aberta para a gente partilhar essa palavra. Amém? Vamos lá então. Olha só o que está escrito. Lucas 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Muito bem, eu gosto muito dessa palavra. Eu já preguei essa mensagem várias vezes, em várias oportunidades. Deus falou comigo através dessa palavra. Essa palavra, essa passagem bíblica fala de uma situação difícil, como essa que nós estamos vivendo hoje. Uma situação que a gente não sabe os rumos da nossa economia. Nós não sabemos como que as coisas ficarão após esta pandemia que assola todo mundo. Aliás, a gente, se calhar, a gente nem sabe quando isso poderá acabar. E, portanto, talvez eu esteja falando neste momento para muitas pessoas que perderam o emprego ou que estão trabalhando em casa e estão vivendo uma sensação que as coisas não estão indo bem, que as coisas vão mal, que as coisas não estão dando resultado. Então, talvez hoje Deus quer falar conosco nesse dia. Vamos lá. Uma coisa interessante. Poucas profissões causam duas sensações em quem faz esse tipo de trabalho. E eu quero falar hoje sobre a pescaria. Muito interessante. A pescaria, ela, mesmo no mundo antigo, é uma atividade milenar. Como nos dias de hoje, tem muitos países do mundo que tem uma atividade de pesca muito intensa. Poucas atividades causam numa pessoa dois tipos de sensação. A pescaria, quando é bem sucedida, quando dá muito resultado, as pessoas ficam muito alegres. Há um êxtase, uma alegria quando dá muito resultado. Mas da mesma forma, num sentido contrário, num outro extremo, também causa muita frustração, angústia, quando as coisas não dão certo, não andam bem. E esse texto que nós acabamos de ler e vamos partilhar com vocês hoje, fala do encontro de Jesus com alguns pescadores na praia, no lago de Genezaré, numa manhã. Pensa nos homens frustrados, nos pescadores cansados, desanimados e abatidos. E assim que Jesus avista esses homens que estavam em dois barcos, e segundo o texto que nós lemos, eles estavam lavando as redes. Um dos líderes de um dos barcos está identificado como Simão, que mais tarde Jesus passaria a chamá-lo de Pedro. E está aqui iniciando um relacionamento. Jesus já tinha no capítulo anterior feito um milagre na casa de Pedro, quando ele restaura a saúde da sua sogra.
e aqui está iniciando um relacionamento. Então Jesus encontra Simão, Pedro e a sua equipa e os 2 barcos ali, e esses homens então estão frustrados lavando a rede. E é assim, lavando as redes, independente de se os pescadores pescaram alguma coisa, se a pesca foi bem sucedida ou não foi, é natural que é preciso lavar as redes. Sabe por quê? Porque quando um pescador sai para pescar, independente da quantidade de peixe que ele pode apanhar, ou mesmo se for bem sucedido a pesca ou não, é preciso lavar as redes. E por que eles estavam lavando as redes? É preciso lavar as redes porque quando você pesca e o peixe não vem, a sujeira vem junto com a sujeira do mar, vem também os crustáceos, vem os peixes impróprios para o consumo, vem talvez as arraias, aquilo que aparentemente no mercado do peixe não tem valor. Então, cuidadosamente, o pescador, independente se a pesca for bem sucedida ou não, ele precisa com muito carinho, com muito jeito, e tirando a sujeira, removendo tudo aquilo que não serve, que não será aproveitado, aquilo que comercialmente não tem valor. Porque se você não tiver com a rede limpa, pronta, você não poderá pescar no dia seguinte. Muito bem. E o Simão Pedro era o líder de um dos barcos. Naquele tempo, os pescadores trabalhavam num sistema muito parecido com cooperativa. Se pescavam e depois somava-se tudo aquilo que tinha sido pescado e era vendido certamente ali na praia, no mercado de peixe. Algumas pessoas vinham para comprar e depois era feito um rateio. E desta forma, cada um levava o seu percentual para casa. Então, vocês vão convir comigo que eles estão frustrados porque estavam cansados, porque naquele dia, ou melhor, naquela noite, eles tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Não há detalhes aqui, mas é muito provável que essa situação persistia por alguns dias e portanto, se nós formos analisar, certamente esses homens estavam enfrentando dificuldades financeiras. O próprio Pedro que liderava isso. Então eu imagino aqui a cena, eu entro na cena para imaginar um líder, enquanto os seus homens lavavam ali as redes, talvez sentado ali na polpa do barco, pensando: meu Deus, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou suprir as minhas necessidades? Como que eu vou liberar algum dinheiro para esses homens, esses meus colaboradores, né, que têm família para sustentar? Talvez você esteja talvez fazendo esse tipo de pergunta, né? À medida que chega o pagamento do salário, muitas empresas cortaram o salário dos seus trabalhadores em 70%, segundo algumas notícias que eu tenho acompanhado. Então, Simão Pedro tinha a preocupação que eu e você, todos nós, temos de honrar os nossos compromissos. Mas, avançando no texto, o texto diz que Jesus, surpreendentemente, aparece na praia naquela manhã. E aonde Jesus estava, sempre se formava alguma multidão. Um grupo de pessoas começou a juntar-se ali na praia. E o nosso Jesus, que é onisciente, que tudo vê, que tudo conhece, parece que já tinha seus planos na vida de Simão Pedro e de alguns daqueles pescadores. Haja vista que ele tinha tanto lugar para ir e ele foi para o lado que eles estavam. E o interessante, no
versículo 3, diz que Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Ele chega para Pedro e diz: olha, Pedro, empreste um pouquinho o seu barco. Eu gostaria que você afastasse o barco um pouquinho para a água, a uma certa distância. E Jesus tinha a intenção então de subir no barco para ficar num lugar um pouco mais alto, onde ele pudesse ministrar um sermão naquela manhã. E então Jesus, se não obedece gentilmente, e me chama a atenção aqui, se esses homens trabalharam a noite toda, certamente eles estavam muito cansados. Talvez era hora de ir para casa dormir, para talvez à tardezinha, voltar a pescar novamente. Mas interessante que Jesus gentilmente pede o barco de Simão Pedro emprestado para subir no barco e fazer o sermão, e o Simão Pedro obedece, e com alguns dos seus colaboradores ele permanece ali para ouvir o sermão. Muito bem, o texto bíblico não diz exatamente o que Jesus falou naquela manhã. Não há detalhes sobre isso, mas poderíamos imaginar que ele poderia, por exemplo, ter falado da insatisfação que muitas vezes nós temos com os resultados que nós estamos obtendo em algumas áreas da nossa vida. E talvez ele tenha falado de uma forma muito profunda ao coração, principalmente daquele grupo de pescadores e das pessoas que o cercavam, uma pequena multidão, que talvez Jesus tenha falado da expectativa que muitas vezes nós colocamos de dar resultado em alguma área da nossa vida. Talvez era tudo que Simão Pedro e seus colaboradores precisavam ouvir, porque eles estavam depositando toda a sua esperança naquele trabalho, naquela atividade, e os resultados não estavam acontecendo. Posso falar uma verdade? Às vezes isso acontece conosco. Quando você se esforça no seu trabalho laboral, na sua atividade, na sua profissão, quando você se esforça na sua universidade, no seu curso, na sua cadeira que você está cursando, quando você dá o seu melhor e tem uma falsa sensação de que as coisas não estão a correr muito bem. Talvez você está entendendo o que eu estou querendo dizer. É quando você tem a sensação de que o seu esforço não está sendo recompensado, ou que você não está dando resultados. E é complicado você viver uma situação como essa, ter essa sensação. Às vezes você não consegue dormir direito, às vezes o sono não vem. Quando os resultados não acontecem, ou a sua liderança não reconhece o seu trabalho, muitas vezes nós temos essa sensação muito ruim que nós não estamos cumprindo metas, e nós temos então uma tendência de ficarmos desanimados, frustrados, e nós vivemos muitas vezes essa expectativa, esse momento. É muito comum a gente passar por essa fase. E era tudo que o Simão Pedro e seus homens estavam sentindo. E Jesus, então, de uma forma muito especial, ele prega naquela manhã e toca o coração de todos os presentes. Mas interessante uma coisa aqui:
Jesus termina a pregação e podemos imaginar aqui que já está ali. Será quanto tempo Jesus pregou? A Bíblia não dá detalhes, mas já começa a avançar, quem sabe 10 da manhã, 11. Olha, o almoço está perto, né? Já está na hora de ir embora e dormir para pescar no dia seguinte. Muito bem. E então diz que Jesus termina a pregação, versículo 4. E quando acabou de falar, quando termina a pregação, Jesus se volta para Pedro e a pequena multidão provavelmente começa a dispersar. Então, Jesus surpreende. Pensa aqui comigo. Eu já acabei de dizer, 10 da manhã, 11, esses homens não dormiram, pescaram a noite toda e não apanharam nada. E Jesus surpreende. Sabe por quê? Porque ele fala assim para Pedro: Pedro, vamos pescar? Vamos pescar, Pedro? Pensa aqui comigo. Cansados, desanimados, frustrados. Olha, Jesus já pede o barco emprestado, faz um sermão. Eu não sei se Jesus era assim como alguns pregadores como nós, que às vezes quando pega o microfone não quer largar de jeito nenhum. Não, Jesus sabe o tempo certo, né? Mas agora o mestre pede o barco emprestado. Vocês estão percebendo? Ela não é um desafio obedecer. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus está querendo dizer para Pedro: Pedro, olha, muito obrigado. Você emprestou a sua ferramenta de trabalho, você emprestou o seu barco para que eu pudesse cumprir a minha missão, que é ensinar. E agora eu quero cuidar de você. Vamos pescar? Posso falar uma coisa? Meu querido, todo o seu tempo, todo o seu talento, toda a sua disposição, tudo aquilo que você tem emprestado para Deus, através da música, através da ministração da palavra, através do evangelismo, da missão, até mesmo o seu investimento na obra de Deus, através dos dízimos, das ofertas e contribuições. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, receba isso, não é em vão. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez você tenha passado por um período de incerteza, talvez você tenha sentido uma sensação que as coisas não estão bem, que não estão dando resultados. Mas eu quero te dizer que continue fazendo a obra de Deus, servindo com integridade, com disposição, porque o seu trabalho não é em vão. Jesus estava preocupado com Pedro e agora ele precisava cuidar de Pedro e dos seus colaboradores. Percebe? Faça o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor, porque no momento certo Ele vai cuidar de você. Tá bem? Não se preocupe, Ele vai cuidar de você. Então, Jesus agora quer cuidar de Pedro. Mas, só que tem um porém aqui. Aqui vai fazer toda a diferença. É preciso confiar, é preciso obedecer. Pensa bem, pensa aqui comigo. Jesus pediu o barco emprestado para ensinar, e agora ele lança um desafio. Agora depende da fé, depende da obediência. Agora ele está pedindo para Pedro dar um passo a mais. Vamos pescar. Pedro, vamos tentar novamente. Vamos para o alto mar. Vamos lançar as redes. E eu fico aqui pensando, não sei se você concorda comigo. Eu imagino assim o Pedro
Sabe por quê? Porque qualquer um de nós passaria isso pela cabeça. Eu imagino Pedro pensando assim: ixi, e agora? O que Jesus está me pedindo é algo muito difícil de obedecer. Porque, veja bem, o que ele está me pedindo é algo improvável. E parece que as coisas não estão batendo muito bem aqui. Porque parece que ele não percebe muito de pescaria. Ele até que prega bem, até que ele tem uma boa palavra. Mas tudo que ele está me pedindo nessa hora parece ser improvável. Sabe por quê? Porque é o seguinte: nesta hora, por volta das 10, 11 da manhã, provavelmente o mar está raso. Qual a probabilidade de pescar alguma coisa nessa hora? Nenhuma. Muito bem, os maiores peixes, os maiores cardumes de peixe costumam se movimentar à noite. Portanto, o que Jesus está pedindo aqui parece ser algo improvável, algo que não tem sentido. E, de repente, alguém numa situação como essa poderia pensar o seguinte: parece que Jesus não percebe muito de pesca, porque o que ele está me pedindo é algo incomum. E se há alguém que entende de pescaria, que Pedro poderia dizer: sou eu. Eu tenho formação em pesca, eu tenho mestrado em pesca, eu fiz doutorado em pesca. E, portanto, o que Jesus está pedindo não tem sentido, não tem probabilidade de acontecer. Mas lembra que eu falei no início dessa ministração? Ele não tinha nada a perder. As coisas iam mal. Provavelmente alguns dias que não conseguia pescar nada. Os resultados não estavam acontecendo. E eu penso, esse homem desesperado para pagar as contas, para suprir as suas necessidades, a necessidade dos seus colaboradores. E eu imagino ele rapidamente, muito brevemente, fazendo uma reflexão, pensando: olha, está tudo perdido. E então é por isso que no versículo 5 dá uma impressão aqui que ele fala assim: Senhor, olha, eu me rendo e estou disposto a obedecer, eu estou disposto a confiar. Por isso que no versículo 5 aqui ele diz o seguinte: Senhor, e tendo trabalhado a noite toda, nós nada apanhamos. Pela tua palavra eu obedeço e vou tentar novamente e vou lançar as redes. Posso falar uma coisa, querido? Receba essa palavra em nome de Jesus no teu coração nesse dia. Independente se as coisas estão indo mal, independente das circunstâncias, independente da sua falta de esperança, independente da sua preocupação com o futuro, de como que as coisas vão ficar, é preciso obedecer o que Jesus fala. E olha só como termina essa história. Versículo 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Muito bem. O que eu quero concluir e finalizar e dizer que Jesus encontrou Simão Pedro e aqueles homens cansados, desanimados, abatidos. E Jesus apenas pediu a ferramenta deles emprestada.
depois que ensinou, ele somente disse: vamos tentar novamente. É hora de você tentar novamente, querido, independente se os resultados não estão acontecendo. Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Pedro, Simão Pedro, só precisou obedecer. E assim ele recebeu em dobro tudo que ele estava precisando. Por isso, quem sabe, não é hora de você tentar novamente. Quem sabe não é hora de você confiar. Quem sabe não é hora de obedecer. Se Jesus fez isso com Simão Pedro, por que conosco poderia ser diferente? Eu convido o Espírito Santo de Deus a entrar no seu barco e entrar no seu coração nesse dia, de forma sobrenatural, e que ele possa reforçar a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa, e que ele possa também suprir as suas necessidades. Que você, nesse dia, possa clamar por misericórdia, porque a palavra de Deus, a Bíblia, diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero finalizar orando com você. Muito obrigado, Senhor, pela sua bendita e santa palavra. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está acompanhando comigo esta ministração. Essa pessoa que, Senhor, não tem conseguido dormir, Senhor, porque vive um tempo de ansiedade e de preocupação. Essa pessoa que, tal como esses homens, não está colhendo resultados em alguma área da sua vida, seja ela material, espiritual, financeira. Senhor, que o Senhor possa quebrantar esse coração. Senhor, que o Senhor possa renovar a esperança dessa pessoa. Senhor, e que após esta ministração, após essa palavra de esperança, ela possa renovar a sua aliança, a sua fé, Senhor, e tentar novamente, e não desistir. Que o Senhor possa fazer isso na vida dessa pessoa que ora comigo. Muito obrigado, Senhor. Continue nos ajudar nesse processo, nesse caminho. Continue a nos ajudar como igreja, nesse país, nessa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima semana.